Olá, eu sou a professora Lorena e hoje eu vou contar para vocês a história de Guaçu e Guará, de Garcia Simas. Viva o meu cerrado! Esta é uma história bem diferente daquelas outras tradicionais em que os lobos enganam, capturam e até matam o ser humano. A personagem que mais divulgou a figura perigosa do lobo mau foi uma menina que ficou muito conhecida por usar um capuz vermelho. Mas essa é outra história. Vamos falar de Guaçu e Guará, dois lobinhos da espécie conhecida como lobo-guará, atualmente vulnerável. Vulnerável significa quando há uma drástica redução da população. Seus pais sempre recomendavam: não andem sozinhos na floresta, pois algum humano poderá vê-los e capturá-los. Numa bela tarde, em que os lobinhos brincavam de pular e rolar perto da toca, conheceram Bico Preto e Bico Curvo, aves da espécie arara azul grande, que voaram dos buritizais perto dali, até onde os lobinhos brincavam. Guaçu, que era o mais curioso, foi logo perguntando: quem são vocês? Bico Preto respondeu que não havia o que temer, pois ambos pousaram apenas para descansar um pouco. O lobinho Guaçu queria saber se as araras azuis grandes poderiam ver tudo o que havia na terra, afinal voavam bem alto. Bico Curvo, a fêmea que gostava de conversar, respondeu: sim, vocês não sabem a alegria que todos nós sentimos quando nasce algum animal de uma espécie ameaçada de extinção. Extinção? O que significa? Bico Preto, com sua voz rouca, respondeu: extinção é quando a quantidade de animais de uma espécie é tão reduzida que corre o risco de desaparecer totalmente, devido às ações indiscriminadas e abusivas do homem, como a caça predatória, o desmatamento e o aumento da poluição. Alguns grupos de animais já foram extintos, como o tigre da Tasmânia. Guará repete as palavras da mamãe loba: o motivo pelo qual os humanos estão à espreita para nos capturar é por termos o pelo avermelhado, parecido com nossas primas as raposas que vivem na Inglaterra, por nossa elegância e por sermos pouco agressivos. Todo orgulhoso de si, Guaçu fala com o papai dele: possuímos uma super audição, o que nos torna grandes caçadores. Repentinamente, as araras azuis grandes se assustaram com um barulho e voaram em círculos. Avistaram alguns animais que se aproximavam. Era o senhor Tamanduá-Bandeira e Dona Lontra com suas famílias. Pareciam apressados e não tiveram muito tempo para conversar com os jovens lobinhos ou com as aves que não paravam de tagarelar. Para onde vão? Perguntou o Bico Curvo. Para a grande reunião secreta, respondeu Dona Lontra, sem interromper a caminhada, apressando seus filhotes. O casal de Tamanduá-Bandeira seguia muito apressado e levava seus filhotes nas costas. Os lobinhos ficaram sem compreender e voltaram correndo para a toca. Lá contaram para seus pais as novidades. As araras azuis grandes, por sua vez, se entreolharam e seguiram o que parecia ser um cortejo de animais. Do alto, podiam ver que, em meio ao capim amarelado e ressecado, paisagem característica da região do Cerrado, seguiam o tatu-bola, o tatu-canastra e o sagui. A jaguatirica ia lado a lado com a onça pintada. Onde seria tal reunião secreta? Todos esses animais tinham algo em comum. Estavam ameaçados de extinção ou vulneráveis. E se o assunto era esse, nada mais oportuno do que as araras azuis grandes participarem também. Já conseguiram recuperar sua população. Elas não são mais vulneráveis. Calma! Gritou o Bico Curvo. Nós também vamos. Mas antes, temos que chamar a família do senhor Lobo-Guará. E assim fizeram. Todos presentes? Cada espécie queria falar sobre suas dificuldades, mas se falasse ao mesmo tempo,
ninguém seria compreendido. Após muita conversa sobre qual melhor atitude a ser tomada para evitar o desaparecimento da fauna e da flora, decidiram encontrar um esconderijo e permanecer por lá até que o perigo passasse. Além disso, poderiam procriar, salvando suas espécies da extinção. Diante do sumiço dos animais, o ser humano se preocuparia e um dia, quando percebesse os erros que comete com o planeta Terra, buscaria corrigi-los. Os pequenos Guaçu e Guará, antes assustados, viram que não estavam mais sozinhos e que havia uma porção de novos amigos. Finalmente poderiam brincar e aprender e participar de uma comunidade muito maior do que a Alcateia. Fim. Vamos relembrar as características do Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, estendendo-se por uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo 8 estados do Brasil Central: Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Piauí e o Distrito Federal. Presença marcante de árvores de galhos tortuosos e de pequeno porte. As cascas das árvores são duras e grossas. As raízes desses arbustos são longas, apropriadas para a busca de água em regiões profundas em épocas de seca. O cerrado é uma vegetação típica de locais com as estações climáticas definidas, uma época chuvosa e outra seca. Nessas regiões, o solo apresenta composição arenosa.